Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas na disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa. Hoje veremos a BNCC e a gramática, de que forma a gramática é tratada nas novas orientações da Base Nacional Comum Curricular. Então, a abordagem será a gramática contextualizada. A gramática contextualizada, nós vamos partir do princípio de que a gramática deve ser a favor da leitura e da escrita, não o contrário, não o entrave, não algo que seja difícil, enfadonho e que parece que está ali só para atrapalhar o aluno. A gramática ela vai ser uma ferramenta para que o aluno consiga desenvolver o seu conhecimento da língua. Então, seguindo com o eixo 4, que é a análise linguística e semiótica, que foi o último eixo que vimos da BNCC, essa divisão na área de linguagens, nós vamos destacar a reflexão sobre a língua e a interpretação de seus significados. A gramática, ela volta à cena em relação aos PCNs com as questões gramaticais mais explicitadas. Então, nos PCNs, a gramática ela tinha ficado um pouquinho de lado, não que não fosse para se abordar a gramática nas aulas, mas com o intuito de se apagar um pouquinho aquela ideia da metodologia mais conservadora, de que a gramática era o mais importante, de que a gramática deveria ser dada através de regras, memorização, para que isso fosse um pouquinho ressignificado, os PCNs eles trouxeram uma abordagem bem subjetiva a respeito da gramática. No BNCC, nós estamos com a gramática um pouquinho voltando, mas também não é a volta à metodologia conservadora, e sim uma nova forma de se entender a gramática a partir das análises linguísticas. Dessa forma, no PCE, na Base Nacional Comum Curricular, a gramática ela vem mais explicitada com as suas questões e são indicados os conteúdos que precisam ser tratados em cada ano. Então, através daquelas tabelas que até já vimos de objetivos, práticas e habilidades desenvolvidas, está bem explicitado quais são as questões da gramática que devem ser abordadas, qual é a forma e também a divisão por períodos de aprendizado. Ainda assim, a proposta é que a gramática seja compreendida em seu funcionamento e não que seja tratada como um conteúdo em si, de maneira descontextualizada das práticas sociais. O tempo de pedir a classificação de frases descontextualizadas ficou para trás. É importante aprender como trabalhar com o tema durante o estudo dos textos dos seus diversos gêneros. Então, não se esqueçam disso. A gramática ela vai estar presente, ela faz parte do conhecimento linguístico, mas a forma como ela deve ser abordada é de forma contextualizada, que é isso que eu vou chamar de gramática contextualizada, que nós veremos mais agora para o final dos slides, alguns exercícios e exemplos. Então, a memorização de regras deve ser substituída pela compreensão das formas de uso, de acordo com cada situação. Em resumo, a ideia é que a gramática seja discutida junto aos textos, indo de encontro à ideia de trazer o texto para a centralidade do aprendizado, que é uma das premissas dos principais temas da BNCC, o texto como centralidade do aprendizado. Para entendermos melhor como se dá o uso da gramática contextualizada, eu peguei um artigo do site Nova Escola que eu achei muito interessante, porque ele dá casos, né? A gente vai observar alguns estudos de caso a respeito de aplicações
da gramática contextualizada. O texto é da Elisângela Fernandes. Depois, no final dos slides, tem também a bibliografia com esse link. Então, vamos ver um pouquinho aí do artigo. Imagina-se tendo de escrever uma oração coordenada assindética e conjugar o verbo ver na segunda pessoa do pretérito imperfeito do subjuntivo? Lembrou-se do tempo de escola? Essas palavras aqui, muitas vezes, quando adultos mesmo, os alunos, né, as pessoas lembram-se do tempo de alunos e tem pavor, horror a isso, e vai sempre se relacionar com a gramática como algo difícil para se compreender. Felizmente, o objetivo das aulas de língua portuguesa não é mais classificar frases soltas ou apenas decorar nomenclaturas e conjugações, e sim formar leitores e escritores competentes. Para isso, é necessário ensinar a análise linguística do texto, que é o grande objeto de estudo. Aí que vai entrar a gramática. Então, na análise linguística, como já vimos este eixo da análise linguística e semiótica, a análise linguística ela vai tentar compreender o texto e entender também a sua forma de composição, digamos, a parte concreta. A partir do domínio do alfabeto, já vamos entendendo as estruturas gramaticais. E essas estruturas, elas têm que entrar na análise linguística. A gente tem que exercitar essa análise, não apenas decorar, formar frases soltas e etc. De acordo com Jaqueline Peixoto Barbosa, docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a gramática precisa estar a serviço das práticas de linguagem. E adquirir esse conhecimento leva tempo para os alunos. Então, é um processo. Todo o processo do ensino-aprendizado, ele vai sendo no decorrer dos anos da escola. Então, é isso que a gramática ela vai aparecer em todo esse processo. Conforme os alunos vão aprendendo os conceitos que regem o funcionamento da língua, vão se tornando mais críticos e conscientes das estratégias que possuem para compreender a leitura e se fazer entender por meio da escrita. Então, os alunos, eles vão se familiarizando com o funcionamento da língua e entendendo como a gramática se dá. Lembrando que as regras e normas gramaticais, elas vêm para que a gente entenda a como que a língua se faz. A partir da formação da língua é que as regras são ordenadas, não o contrário, não as regras são ordenadas para que as pessoas construam a língua. Isso faz parte aí da análise linguística. A maioria dos professores, porém, segue ensinando da forma tradicional, sem articular a gramática com o texto. Quem adquiriu a nova concepção também vai enfrentar problemas, pois não aprendeu como deve ser esse trabalho. Então, é também um processo de adaptação do professor, da escola, das escolas, essa transição. Mesmo que ela venha desde o começo do PCN, agora a gente meio que chegou num senso, né, num bom senso de que a gramática é importante e ela deve ser aplicada de forma que o aluno aprenda, não apenas decore. A questão não está resolvida nem na escola e nem na academia. Ainda há muitos estudos, pesquisas para se ver qual é a melhor forma de abordar. A análise linguística ficou restrita às características gerais de cada gênero, mas isso não basta, é preciso chegar às unidades menores. Então vejam aqui, todos nós chegamos à conclusão de que a análise linguística é importante, mas ela, antes também, mesmo nos PCNs, ela era muito restrita à análise de gênero, então quer dizer o texto.
né? Que tipo de texto é? Qual é a concepção do texto? Qual é a mensagem do texto? Mas, atualmente, os estudos mostraram que a análise linguística ela tem que chegar na unidade menor, que a gente acaba chegando na palavra. Então, a estrutura, a ordem de uma oração, de uma frase, depois ela vai se compor e compor um texto maior. Essa ideia do também da análise linguística das unidades menores, ela é uma, de certa forma, ela é inovadora. E isso nós, professores, temos que levar para a sala de aula. Mas há muitos estudos ainda sobre como fazer isso. Por isso que o pedagogo, o professor em geral, tem que estar sempre procurando novas pesquisas, se atualizando, tentando entender formas de abordagem na sala de aula que sejam que tenham resultado efetivo. O estudo minucioso, ele não vai se resumir à simples definição do que é verbo, sujeito e predicado, como no passado, nas análises sintáticas, por exemplo. A adoção de uma nomenclatura em qualquer campo do saber não deve ter como fim o seu próprio aprendizado. Ou seja, não é a partir de decorar nomes, entender um pouquinho da sua função, que você está aprendendo. O aprendizado é quando você vai reproduzir um outro conhecimento a partir daquilo. Saber nomear as partes do texto com a função que exercem vai facilitar a descrição e a análise. Mas nós temos que depois aplicar isso daí em diversas situações, inclusive no momento de desenvolver o próprio texto. Para ajudar você a trabalhar a gramática de modo eficiente, aqui eu vou apresentar algumas estratégias que foram propostas pela pesquisadora argentina Mirta Castedo e que podem ser realizadas desde os primeiros anos durante as atividades da análise linguística. Essas atividades elas vão ocorrer como pausas de um projeto, durante atividades específicas para resolver um problema. Nas situações contextualizadas dentro de um projeto didático e em situações descontextualizadas durante sequências didáticas e atividades permanentes. Então, vamos conferir aí agora algumas atividades. Então, vamos ver agora um exemplo da atividade. Uma pausa para aprender mais sobre verbos. Na Escola Municipal de Educação Infantil, professora Ana Isabel C. Ferreira, em Mojimirim, a 160 quilômetros de São Paulo, Leila Mara de Oliveira Canavese realiza com o quarto ano o projeto Confabulando com Fábulas, que resultará em um livro. Ela aproveita os momentos de leitura e escrita para fazer a análise linguística e propõe atividades contextualizadas para ensinar conteúdos gramaticais, como os verbos. Também aborda questões de ortografia e pontuação, ponto final, parágrafo e travessão. Então vejam, é um projeto, né, relacionado aí com a leitura escrita, que terá um resultado. Os projetos, eles são visivelmente envolvedores para os alunos. Os alunos se envolvem, eles gostam, eles participam como sujeito mesmo do aprendizado e há um resultado. Aí, no caso, a professora vai ter um livro ao final do projeto. Mas, durante esse projeto, ela também aproveita para trabalhar os conteúdos que existem aí relacionados com o cronograma. Mas aqui o exemplo vai ser como que você pode aplicar a gramática contextualizada em momentos durante aí o projeto. Ao analisar, durante o projeto, ela analisou a reescrita de O Vento e o Sol e viu que muitas crianças usavam a o, tio, ão para escrever os verbos no passado. Para que elas superassem o erro, Leila fez uma pausa no projeto
pois dificilmente as fábulas teriam ações no futuro para contrapor com outras no passado. Então, quando ela viu alguma dificuldade das crianças que elas já teriam, né, já tinham entrado em contato com esses verbos, ela percebeu que ela tinha que tratar desse assunto, não deixar para depois. E no momento que ela pensou em continuar trabalhando e ver essa questão, ela lembrou que as fábulas, elas não trazem verbos no passado, no futuro. Então ela não teria como contrapor a regra. E aí o que ela fez? Deu uma pausa e suspendeu as atividades do projeto para que fosse elaborado um conhecimento necessário para o andamento dele. É essa uma das propostas da Mita Castedo. Então, tem que haver uma harmonização ali, né, entre o que é necessário e o que está no decorrer ali já do cronograma. O conteúdo foi aprendido e Leila retomou o planejamento, pois a turma já era capaz de solucionar o problema detectado no início. Então, houve uma pausa, atividades referentes a estas questões que os alunos demonstravam dificuldade em entender, e depois ela retoma lá no planejamento, mas com o problema já solucionado, o aluno já aprendeu e para ele não foi nada muito à parte, né? Houve, porque ela vai utilizar as fábulas, vocês vão ver, houve uma relação, uma inter-relação muito próxima entre o conteúdo trabalhado, o projeto e a resolução da questão. O vento e o sol. O sol e o vento estavam. Aqui a gente vai ver a leitura, a escrita dos alunos, tá? O vento e o sol estavam, qual a tio, disputando quem era mais forte. Os dois viram, ao tio, um viajante e o sol disse: Você primeiro. O vento soprou com muita força e desistiu. Então o sol brilhou com esplendor e assim o viajante tirou o casaco. A moral da história: o amor constrói, a violência arruína. Então, essa é uma fábula escrita pelos alunos e eles, nessa fábula, por exemplo, a professora detectou essa dificuldade do uso do aotil no passado, quando o correto seria AM. A sonoridade é a mesma, estavam. E isso faz com que também haja essa confusão. Vamos ver então, quais foram os passos para se abordar essa questão. Passado ao futuro. Leila pediu para que os estudantes analisassem o texto retirado de um site e localizassem acontecimentos passados e futuros. À medida que iam comentando, perguntava como classificar as palavras citadas, até eles se lembrarem da definição de verbo vista dias antes, em outra atividade. Destacando alguns trechos, ela os levou a perceber que, diferentemente do que ocorre nas fábulas, a reportagem traz verbos no passado e no futuro. Então, agora nós vamos ver qual é o texto. Então, a professora trouxe um texto jornalístico e neste texto há muitos verbos usados no passado e no futuro. E a partir dessa leitura, ela vai já questionar os alunos e propor que eles mesmos percebam qual é a diferença no uso aí da flexão verbal. Leia a reportagem a seguir, então essa é a atividade. Leia a reportagem a seguir e identifique se ela traz fatos já ocorridos ou que vão ocorrer. Sem surpresas. FIFA anuncia sedes da Copa do Mundo de 2014, um texto de Thales Calipo. O mistério chegou ao fim. Após 19 meses da escolha do Brasil como palco da Copa do Mundo de 2014, a FIFA divulgou neste domingo, em Nassau, nas Bahamas, o nome das 12 sedes do Mundial. Sem muitas surpresas, foram confirmadas Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus,
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Todos os estádios que forem indicados, por exemplo, precisarão ser reformados ou ainda totalmente construídos. Então, veja, aqui ela grifou, né, os verbos. Então, chegou, passado, divulgou, passado, foram, passado também, depois vai ter precisarão, futuro. E a partir dessa leitura, o aluno ele vai ter o sentido. Então, antes era a questão se era passado ou futuro. E agora vai ser também trabalhado o sentido. Qual que é o sentido que diferencia esse uso? Ah, é uma regra, você tem que decorar que a OTIL é futuro e pronto, como poderia ser dado. Não, ela fez com que os próprios alunos identificassem essa diferença e vissem como se escreve corretamente e como o sentido vai se modificar. Então, tem um porquê de ter a regra para diferenciar os tempos verbais. Então, no ponto 2, a gente vai ver que o sentido é o que importa. A professora propôs a atividade, informando que o desafio era garantir que as frases estivessem gramaticalmente corretas e fossem fiéis à notícia lida. Durante a revisão coletiva, a turma entendeu que algumas lacunas podiam ser preenchidas tanto com o ão, a OTIL, como com o an, mas que para manter o sentido do texto original era preciso fazer as escolhas adequadas. Então, você pode escrever com ão, a OTIL, mas o que vai ocorrer? Modificar o sentido. Você vai querer dizer que está no futuro. As duas grafias existem, afinal. Vamos ver então aqui. Considere o que o grupo discutiu e preencha as lacunas, usando os verbos entre parênteses. Escolha quais deverão ser escritas no futuro. Quais verbos deverão ser escritos no futuro. Aí, então, aqui nessa atividade, o aluno ele vai ter que preencher a lacuna, que aqui já está preenchida, tá? Alguns dos estádios brasileiros necessitam de reformas urgentes, então eles refizeram o texto aqui resumido. Reescreveram. Para que possam sediar a Copa do Mundo de 2014, alguns estádios precisarão ser reformados. Precisarão, ótimo. As partidas da Copa do Mundo acontecerão, do verbo acontecer, em 12 cidades brasileiras, mas todos os brasileiros assistirão aos jogos pela TV. Algumas cidades ficaram de fora na disputa pela sede das partidas dos Jogos da Copa. Os estádios do Morumbi, em São Paulo, e do Maracanã, no Rio de Janeiro, foram confirmados como palcos de Jogos da Copa do Mundo de 2014. As cidades escolhidas para sediar os Jogos da Copa do Mundo receberão torcedores do mundo todo. Então, aqui tem a fonte, né, que veio do trabalho dessa professora, que está publicado. Agora, o terceiro ponto, do singular ao plural, porque há mais um detalhe aí, né, que pode se observar da diferença, além de ser passado e presente, singular e plural. De volta ao projeto, os alunos identificaram em A Lebre e a Tartaruga, então ela retoma o projeto, mas continuando aí com essa abordagem da questão da finalização dos verbos. Quando os alunos identificam a lebre e a tartaruga, dentro dessa fábula, eles vão identificar verbos no passado. Em duplas, vão redigir no passado e no futuro. Isso é uma atividade muito interessante de troca de tempo verbal para exercitar, para que o aluno exercite o domínio dessas flexões verbais.
Todos tiveram de ficar atentos para não errar no plural, já que no texto eles apareciam no singular. A lebre, então vamos ver aqui o texto. A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os animais, até o dia em que encontrou a tartaruga. Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a vencedora, desafiou a tartaruga. A lebre caiu na gargalhada. Uma corrida? Eu e você? Essa é boa. E aí, a partir da leitura, né, da fábula, foi feita uma atividade. Foi feita. Então, vamos ver. A lista com alguns verbos que aparecem na fábula, a lebre e a tartaruga, está aí a lista no infinitivo. E a gente vai pedir para o aluno escrever no tempo passado e no futuro. Então, verbo viver no infinitivo. No passado, a lebre e a tartaruga, elas viviam. No futuro, a lebre e a tartaruga, elas viverão. Verbo encontrar, a mesma coisa. A lebre e a tartaruga, elas encontraram. E no futuro, elas encontrarão. O verbo desafiar, desafiaram, desafiarão. E o verbo cair, a lebre e a tartaruga cairão, caíram. E a lebre e a tartaruga no futuro cairão. Dessa forma, agora os alunos já podem criar hipóteses sobre as regras e eles mesmos criarem suas próprias regras a partir da observação. As duplas analisaram o que havia em comum na terminação dos verbos e escreveram uma possível regra para o uso do ão e do ão. Revisada, ela foi parar no cartaz. Então vamos ver as regrinhas. Dupla 1. No futuro acaba com ão e o passado com an. Dupla 2. Nós usamos an no final porque está no passado e usamos ão, ótimo, no final porque está no futuro. Dupla 3. O ão, ótimo, significa futuro e o an, passado. Quando o verbo está no passado, se refere a mais de uma pessoa, termina com, e se refere a mais de uma pessoa, termina com an. Quando o verbo está no futuro e se refere a mais de uma pessoa, termina com ão. Então, aqui, os próprios alunos construíram suas próprias regras e depois a professora mostra como que essas regras fazem parte das normas gramaticais. E é muito interessante porque o aluno ele assimilou de uma forma racional, não apenas memorizando ou só absorvendo aquele conteúdo de nomenclatura e que depois vai se perder. E o exercício disso, a partir lá do projeto, quando ela retoma, todas as vezes que aparecerem essas questões nos textos que serão produzidos, os alunos se lembrarão disso. Então, é muito interessante. Algumas vezes, para o professor, eu creio que às vezes pode ser até mais fácil dar ali a regra, olha, é assim, fazer exercício, e eles vão memorizando, mas depois esquecem mais para frente, pode ser no outro ano, a professora nem vai ver. E isso é uma prática que existe também. Mas nós, como professores conscientes e que queremos resultados efetivos, não podemos entrar nessa história de que o mais fácil, que dá menos trabalho, porque os resultados serão vistos lá para frente. Então, para que a gente tenha uma educação digna e de verdade, é importante também que o professor ele se desdobre para conseguir ter uma metodologia que tenha resultados. A partir desses exemplos, podemos observar a importância de se aplicar nas aulas de língua portuguesa a ideia de gramática contextualizada, desenvolvimento de hipóteses
de formação de regras e o uso da análise linguística para o ensino da gramática. Seguindo as orientações da BNCC, todas estas ações somam-se para que possamos ter um resultado efetivo no entendimento do aluno como sujeito do aprendizado e do uso de sua língua, como um instrumento de crescimento intelectual para a formação plena e autônoma. Vamos ver agora a seguir mais alguns exemplos de atividades que utilizam tais princípios. Então, eu coloquei aqui escaneado algumas atividades para quarto ano que utilizam a intenção da contextualização gramatical. Então, a gramática existe ali, é um conteúdo, mas ela é apresentada a partir de temas já trabalhados, de textos já vistos nas aulas anteriores, e os alunos eles vão usar o texto para desenvolver seu conhecimento gramatical. Aqui então alguns exemplos. Você trabalhar com um poema e depois pede para que seja distinguido o artigo feminino, um substantivo feminino e um adjetivo. E nisso vamos trabalhando as concordâncias nominais também. Outro exemplo aqui, a partir das paroxítonas. Então, a partir do entendimento, do reconhecimento de palavras que vão sendo acentuadas de forma igual, pode-se trabalhar a hipótese de por quê e quais são as regras. A partir da observação dos alunos, ele mesmo vai reconhecer que há famílias que têm acentuação próxima, famílias de palavras. E dentro disso, ele vai criando as hipóteses, né? O entendimento também aqui num outro de... Deixa eu ir mais para frente um pouquinho. Aqui, né, dos ditongos, por exemplo. Ditongo, deixa eu só achar aqui o ditongo. Nessa aqui mesmo onde eu estava. Então, as paroxítonas terminadas de tongo. Por que que ela é acentuada? Por exemplo, aqui ele já conhece a palavra mercúrio. Ele já estava trabalhando com textos sobre sistema planetário, sistema solar e os planetas. E ele vai identificar e ele sabe que é Mercúrio. Ele já sabe que a sílaba tônica é a do meio, né? A antepenúltima. E aí ele vai entender que, vai perceber que, será que tem acento? Ele já viu que algumas terminadas em ditongo e o tem acento. Então ele entende que essa tenha também. E assim vai. Então, a partir do entendimento do próprio aluno, né, de forma autônoma, claro que direcionada, dentro de atividades organizadas, inclusive é sempre mais produtivo duplas ou equipes, porque há essa troca, né? Às vezes um percebe uma coisa e o outro outra. E a partir dessa atividade de reconhecimento das diferenças, desenvolvimento de hipóteses e depois a confirmação a partir aí da professora, é algo que a gente vai denominar essa atividade da gramática contextualizada e vem totalmente a cumprir o que a BNCC orienta, certo? Então aqui foi a minha aula, que é a bibliografia da BNCC, o link, também uma gramática que eu indico que todo professor deve ter, gramática do Segala, e sempre estudando, sempre aprendendo, né? E aqui o site da Nova Escola, o link com o artigo que eu citei. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.